Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 24 até o 28, diz assim a palavra do Senhor: Havendo desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. E aí, meus amados, vamos curvar nossa cabeça e vamos fechar os olhos e orar ao Senhor? Deus Santo, maravilhoso, Pai, te pedimos que mais uma vez o Senhor possa ministrar a Tua palavra pelo Teu Espírito à vida da Tua igreja nessa noite. Senhor, a nossa petição é que Tu sejas engrandecido na vida da igreja. A nossa petição é que o Senhor nos ensine e que nós aprendamos, ó Deus, e coloquemos em prática a Tua palavra. Ministra ao entendimento, ao coração de cada um aqui presente nessa noite, Senhor, do menor ao maior. Pai, no maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos, nós oramos ao Senhor e a Ti agradecemos, certos de que o Senhor falará a vida da Tua igreja pela Tua palavra, que é o alicerce, o fundamento da igreja. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Queridos irmãos, Ana, uma mãe piedosa, uma mãe exemplar. Irmãos, esse relato que nós temos, logo nos primeiros capítulos, no primeiro livro de Samuel, ele é muito emocionante, porque ele fala do nascimento miraculoso de uma criança, o filho de Ana, o sacerdote Samuel, responsável por ordenar, por consagrar os 2 primeiros reis de Israel, Saul e depois aquele que se tornou o rei modelo para Israel, Davi. Então é Samuel, meus amados irmãos, que vai fazer isso. Samuel é o exemplo, é o modelo de sacerdote no Antigo Testamento. E esse homem, meus amados irmãos, ele é fruto, como a irmã Terezinha falou aqui no início, de oração, de uma mãe que se curvou e que pediu ao Senhor por um filho. E esse acontecimento, desse nascimento miraculoso de Samuel, ele revela um princípio que norteia toda a teologia do livro de 1 Samuel. E que está bem claro, e depois os irmãos podem ler em casa, no capítulo 2, no verso 1 até o 10, que é o cântico de Ana. Um cântico de gratidão a Deus pelo que o Senhor fez na vida dela, mesmo depois ela devolvendo Samuel para ficar lá na casa do Senhor, no tabernáculo, por todos os dias da sua vida, como nós lemos. E o que trata o primeiro livro de Samuel? Um assunto bem central nesse livro, irmãos. Deus exalta o humilde, mas abate o orgulhoso. Esse tema, irmãos, ele perpassa todo o primeiro livro de Samuel. Inclusive, nas apresentações de Samuel, do sacerdote que antecedeu Samuel, que era Eli, dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, do primeiro rei, Saul, e do segundo, Davi.
Esse texto que nós lemos, especificamente os versos 24 ao verso 28, meus amados irmãos, esse texto diz respeito ao cumprimento do voto que Ana fez ao Senhor. Ana o cumpriu, devolvendo o pequeno Samuel para a casa do Senhor. E só via ele uma vez ao ano, quando eles saíam de Ramataim, Zofim, que era a terra deles, e iam até Siló. Nessa época ainda não existia Jerusalém, não existia nem rei, eram os juízes que governavam. Mas em Samuel, o Senhor vai preparar o primeiro e o segundo e os demais reis de Israel, porque o povo pediu para si um rei. Até então não havia monarquia, era uma teocracia. Era Deus quem falava por meio do profeta, do sacerdote. O povo então, vendo que os vizinhos de Israel tinham um rei, eles pedem um rei. Então observe o tamanho da importância de Samuel para a monarquia de Israel. E aí, meus amados, é Samuel que vai fazer essa mudança, vamos dizer, de governo, que vai introduzir a monarquia em Israel. E como eu dizia, Ana, depois de entregá-lo para que ele permanecesse na casa do Senhor, a palavra diz que ela ia uma vez ao ano, quando eles subiam para ir adorar, para irem sacrificar ao Senhor, lá no tabernáculo, é que ela via o seu filho. E a palavra de Deus diz que ela levava um presente para ele. Uma túnica, uma estola sacerdotal, para que ele ministrasse, ainda criança, diante do Senhor. Vamos lá no texto, eu queria que você permanecesse com a palavra do Senhor aberta. Verso 24, diz assim: havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Meus irmãos, esse texto está falando de Ana, quando ela o desmamou, na primeira oportunidade em que eles vão para Siló para adorarem ao Senhor, ela, seu esposo Eucana, ela leva aquela criança. Mas voltando um pouco na história, Ana não sabia, meus irmãos, que era Esther. Quando ela se casa com Eucana, e naquela época a poligamia, ter mais de uma mulher, era tolerado. Não quer dizer que Deus, que era a vontade de Deus, mas era algo tolerável. E mesmo assim não era para todos os homens, pela questão financeira. Normalmente reis e príncipes tinham mais de uma mulher. Todavia o padrão que o Novo Testamento nos ensina é: seja o homem esposo de uma só mulher. Então a poligamia, em alguns contextos do Antigo Testamento, era, não é nem permitida, mas era tolerada por Deus. E na maioria dos casos houveram problemas. Nós vamos ter um caso que não houve problema, porque não havia poligamia, que era Isaac e Rebeca. Até Abraão teve problemas. Jacó, vários. Davi, então, nós sabemos o que aconteceu: um homicídio, um adultério. O padrão bíblico no Novo Testamento é a monogamia. O homem deve ser esposo de uma só mulher. Mas, meus amados irmãos, a outra mulher de Eucana chamava-se Penina. E essa mulher, ela infernizava a vida de Ana, justamente porque Ana não podia dar filhos a Eucana, seu esposo. E Penina, sim. Então Ana, depois de casar, ela descobre, meus amados irmãos, que era estéril, que não podia ter filhos. E era o que ela mais queria, meus irmãos, era ser mãe, ter filhos. Nem toda mulher tem esse desejo, mas era o desejo de Ana. Era o que ela queria. E essa é a petição que ela faz com amargura de alma ao Senhor, quando ela estava adorando a Deus em Siló, onde estava o tabernáculo. Volte comigo aí nos versos 10 e 13, vamos ler. Dizem assim, aí mesmo no capítulo 1, versos 10 até o 13. Levantou-se Ana e, com amargura
fartura de alma. O que ela fez? Orou ao Senhor. O que mais? E chorou abundantemente. Era o grande desejo, era o grande sonho de Ana. Verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava e seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz ou voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ana, meus amados irmãos, ela com aflição na alma, ora ao Senhor, chorando. Ela está apresentando ao Senhor o que ela mais queria. Ela clama, ela pede ao Senhor, e ela faz um voto: Senhor, se me deres um filho. E ela diz: homem, ao Senhor o devolverei por um mês, por um ano? Não, por todos os dias da sua vida. Se de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres. A continuação do texto vai dizer que o Senhor lembrou dela. Ela teve um filho com Eucana. Mas ainda, amados irmãos, no verso 24, ela está retornando, na verdade, a Siló. A primeira vez que ela vai, talvez, enfim, a primeira vez que o texto bíblico nos diz que ela vai é para pedir a Deus um filho. E agora ela está retornando à casa do Senhor, a Siló, como está aí no final do verso 24. E casa do Senhor aí, meus amados irmãos, é uma referência ao tabernáculo. Porque no Antigo Testamento, o tabernáculo era como uma tenda móvel, que para onde o povo de Deus ia, aquela tenda era desmontada e acompanhava o povo. O povo de Deus parava em algum lugar por algum tempo, a tenda era montada, a tenda do tabernáculo. E ali onde Deus falava ao sacerdote e ele repassava ao povo, era ali onde o sacerdote clamava a Deus, pedindo perdão pelos pecados do povo. Não havia muito templo. Quem constrói o templo? Não é Davi quem projeta? E Salomão, seu filho, constrói? Pois é, só que Salomão e Davi aqui não eram nem vivos ainda iriam nascer. O que existe até nesse momento, meus amados irmãos, é o que a palavra do Senhor vai chamar de tenda da congregação, de templo também, embora não fosse uma estrutura física com paredes. Isso só lá em Davi e Salomão. Aqui era o tabernáculo. E ali onde Elcana, Ana e Eli, que era o sacerdote, estão orando, estão buscando ao Senhor, estão pedindo a Deus. E Siló era um centro religioso muito importante do povo de Israel. Ainda não havia Jerusalém também. Ainda não. E muito possivelmente, irmãos, essa cidade ela foi destruída pelos filisteus. A questão, meus amados, é que Ana está de volta a Siló, ao tabernáculo, só que agora com o pequeno Samuel. A vez anterior que ela estava ali, era clamando a Deus, pedindo por aquela criança, pedindo para que ela fosse mãe. E Deus respondeu às orações de Ana, meus amados, e deu-lhe um filho. E assim ela deu o nome daquele menino de Samuel, que significa do Senhor o pedi. E é interessante porque as mulheres judias, as mulheres israelitas nessa época, amamentavam as crianças até os 3 anos de idade. Hoje vai até 2, né? Ou pelo menos é o que o Ministério da Saúde indica. Mas nessa época, irmãos, as crianças judias, elas eram amamentadas até o 3º ano. E agora chega o momento dela retornar a Siló, levando a criança. Então Samuel tinha mais ou menos aqui em torno de 3 anos. Quando ela volta e apresenta a criança já desmamada, ou seja, já podendo se alimentar normalmente,
para o sacerdote Eli. E aquela criança, meus amados irmãos, Ana leva, e chega um momento crucial de sua vida, de cumprir o voto que ela havia feito ao Senhor. Ainda que naquele momento, irmãos, isso pudesse lhe causar dor, devido à separação da sua filha, do seu filho, criança, né? Imagine, 3 aninhos. Mas ela fez o voto. Ela disse que faria algo. E ela cumpre. E é aí que eu queria que você parasse para analisar o caráter de Ana. O exemplo que ela é para todos nós, mulheres, homens. Ana poderia não cumprir, irmãos, o voto, mas ela cumpriu. Apesar de ser o único filho, Ana cumpre aquilo que ela disse ao Senhor. Ana se lembra da sua oração, porque foi uma oração demorada. Se você voltar aí no verso 13, ou melhor, 12, vai dizer: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Ana não orou somente aqui, quando estava no templo, em Siló, no tabernáculo. Ela orou outras vezes. Era o sonho dela, era o que ela queria. E ela, meus amados irmãos, vai a Siló. O verso 24 ainda diz que ela levou um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho. E o livro de Números, capítulo 15, do verso 8 ao 10, diz que o novilho, a farinha e o vinho, eles eram apresentados justamente no sacrifício para cumprir o voto. E Ana, ela levou não apenas a medida que era exigida lá em Números, mas levou a mais. Olha que importante. Ela vai sacrificar, adorar ao Senhor e devolver ao Senhor a criança. E não era qualquer criança, lembre-se, a história de Israel nos diz quem foi Samuel. Nos diz quem foi esse grande sacerdote, servo do Senhor. Mas Ana, meus amados, ela cumpre o voto que ela faz ao Senhor. Ainda que naquele momento a dor da separação do filho fosse algo grandioso, mas ela cumpre. Ela obedece. Ela só passou a ver Samuel uma vez ao ano, quando eles saíam da cidade deles e se dirigiam a Siló para adorar ao Senhor. Samuel cresceu, meus amados, ali no tabernáculo, na casa do Senhor, no santuário, servindo ao Senhor, sob a responsabilidade do sacerdote Eli. Ana levou Samuel para o sacerdote Eli e cumpriu o voto que ela havia feito ao Senhor. E aí o verso 25 vai dizer: imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Ou seja, eles sacrificaram, era a forma de adorar naquela época. Sacrificavam um novilho, um cordeiro, e aquilo simbolizava gratidão, arrependimento de pecados, cumprimento de um voto. E ali, o pequeno Samuel, o sacerdote Eli, Elcana e Ana adoram ao Senhor, cumprem aquele voto. Juntos, meus irmãos, eles adoram ao Senhor, certamente com muita alegria. Mas podemos imaginar que no coração de Ana, irmãos, houvesse a dor da separação do filho. Não é um filho que ela iria perder, mas é um filho que ela só iria ver uma vez ao ano. E não era tão distante. Todavia não havia naquela época os meios de transporte de hoje. Carro, moto, avião, uma ligação de vídeo. Não tinha nada disso, irmãos. Uma carta que se enviasse poderia levar meses para chegar. Mas Ana, irmãos, cumpre o voto. E são mulheres e homens assim, que têm caráter, que têm palavra, que são fiéis, que amam a Deus acima de todas as coisas, que não precisa comprovar nada, mas que a simples palavra basta. E são pessoas assim que andam muito em falta hoje, meus irmãos. Ana, com muita dor no coração, deixa ali o seu pequeno filho. E como nós dizíamos, irmãos, o nascimento de Samuel foi algo miraculoso. Ele não foi uma criança comum. Deus exaltou sua humilde mãe,
que era humilhada pela sua concorrente, mas agora ela era mãe. E por meio do nascimento miraculoso de Samuel, Ana nos inspira com o seu cântico, que está aí no capítulo 2, do verso 1 até o 10. Um cântico de gratidão pela atuação do poder de Deus na vida dela e na vida de toda a nação de Israel. E agora, queridos irmãos, chega o momento crucial da vida de Ana, cumprir o voto, entregando a criança ao Senhor, como ela havia dito, ainda que com muita dor em seu coração. E Samuel cresce ali no tabernáculo, servindo ao Senhor, adorando a Deus, fazendo o querer do Senhor. Os versos 26 e 27, acompanha aí na sua Bíblia, continua dizendo o seguinte: e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Irmãos, Ana lembra que cerca de 4 anos atrás, esteve ali, com a alma aflita, chorando abundantemente, mas crendo, acreditando que o Senhor poderia responder. E Ana disse: olha, sacerdote Eli, tão certo como tu vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando, que você pensou que estava embriagada, porque eu só orava na minha alma e espírito, apenas movia os lábios, mas não saía a palavra da minha boca. Mas o Senhor conhecia a angústia do meu coração. Ana lembra, meus amados irmãos. Ana lembra. E o que ela diz é: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, de tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho homem, ao Senhor darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse foi o voto. Samuel, meus amados irmãos, era consagrado ao Senhor, e sobre sua cabeça não passaria navalha. O que significa isso? Samuel era separado, consagrado a Deus, ao seu serviço, e isso distinguia dos demais. E o voto chamado de Nazireu, ou seja, não cortar o cabelo e nem beber bebida forte, distinguia ele dos demais homens, porque ele era totalmente consagrado ao Senhor. E foi o homem a quem Deus usou para conduzir a espiritualidade do seu povo por décadas. Enquanto Samuel foi sacerdote, ele o fez de tal forma que Deus foi glorificado. Ana, meus amados irmãos, ela afirma de forma enfática que era aquela mulher atribulada que cerca de 4 anos atrás estava ali orando, clamando ao Senhor. E o verso 27 relata o testemunho desta mulher, de uma mãe piedosa que ama o Senhor e que agora apresenta ao Senhor a criança que ela tanto pediu e que somente o Senhor poderia conceder a ela tal bênção. Então, como eu disse, talvez com grande alegria no coração, porque agora ela era mãe, mas por outro lado com a tristeza de saber que ficaria longe do seu filho. Mas ela, irmãos, faz isso. E o que nós aprendemos também, meus irmãos, é que o Senhor nosso Deus continua a responder às orações do seu povo. O Senhor continua a nos ouvir, apesar de nós pouco orarmos, apesar de muitas das vezes sermos negligentes na oração. O Senhor, pela sua graça e misericórdia, por Jesus Cristo, nos ouve. O verso 12 afirma que Ana demorou-se na sua oração perante o Senhor, a ponto do sacerdote Eli ter ela como uma mulher embriagada, porque apenas movia os lábios, não falava. Todavia, irmãos, ela orava no seu íntimo, na sua mente. Ela derramava a sua alma perante o Senhor, diz o verso 15. Nós necessitamos orar mais, meus irmãos, ainda que a resposta do Senhor demore. Não foi o caso de Ana. Mas essa semana, alguém leu aqui na abertura do culto, não estou lembrando, acho que não leu isso.
sobre Caleb, que esperou 45 anos pela bênção que o Senhor havia prometido, que era a terra de Hebron. 45 anos. A questão não é o tempo, irmãos, a questão é a perseverança. E é isso que nós encontramos em Deus. Não é o tempo. Porque Deus é atemporal. O Senhor está acima do tempo. Nós estamos limitados pelo tempo. Temos tempo para tudo, não é? Para deitar, para levantar, para nos alimentar, para trabalhar. Mas o nosso Deus, Ele é atemporal. Ele é o Senhor do tempo. Então a questão não é quanto tempo vai demorar, mas é perseverar. A questão não é se o Senhor vai dizer sim ou vai dizer não, mas é perseverarmos, meus amados irmãos, naquilo que a palavra do Senhor nos diz, que é a vontade do Senhor. E Ele nos manda orar. Orem sem cessar. Busquem ao Senhor. Nós necessitamos orar mais, meus irmãos. Ainda que a resposta do Senhor demore, ainda que sua resposta seja negativa, nós necessitamos entender, meus irmãos, que não podemos servir a Deus sem comunhão com Ele, sem comunhão com a sua igreja, sem um coração quebrantado, contrito, que chora os seus pecados. Ana derramou a sua alma diante do Senhor. Qual foi a última vez que nós oramos, chorando ao Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados? Um coração que reconhece Jesus como o seu único Senhor e Salvador. E por fim chegamos no verso 28, que diz assim, acompanhe na sua Bíblia: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Ana cumpriu o seu voto. Ela devolve Samuel a obra ao reino de Deus. E quando ela sai dali, ela faz um cântico ao Senhor, que está aí no capítulo 12, do verso 1 até o 10. Irmãos, esta mulher piedosa devolveu ao Senhor o seu único filho. Outro exemplo disso é Abraão. Lembra de Abraão? O que é que ele fez? O Senhor disse: Abraão, faz um altar e sacrifica-me o teu único filho. Então, Abraão, meus irmãos, assim como Ana, nós podemos imaginar que no momento em que eles levam ao Senhor seus respectivos filhos, o coração por dentro poderia estar despedaçado. Mas eles sabiam que tudo que o Senhor pede de nós não é para nos causar mal, não é para nos retirar a alegria. Pelo contrário, o que o Senhor pede de nós, irmãos, é para o nosso próprio bem. E Ana entendeu isso. Abraão também. Tudo que o Senhor pede de nós, meus irmãos, é sempre visando algo melhor. Tanto Abraão quanto Ana, embora no primeiro momento sentissem a dor da despedida do filho, o Senhor deu a ambos muito além do que eles esperavam. Ana devolve ao Senhor. Esse verbo devolver, aí no verso 28, ele talvez não descreva a atitude de Ana em trazer aquela criança para o serviço do Senhor em Siló. Aqui, meus irmãos, a dedicação completa é irrevogável. Samuel pertencia ao Senhor pelo resto da sua vida. E isso foi que deu razão à vida dele. Porque nós podemos afirmar, meus irmãos, que Ana é um exemplo de mãe a ser seguida. Primeiro, ela amava o Senhor. Ela confiou no Senhor. Ela esperou para alcançar aquilo que ela mais queria. Aquilo pelo qual ela demorou-se em oração. Aquilo pelo qual ela derramou a alma. Ela chorou abundantemente. Ela amava o Senhor. Por isso ela é um exemplo. Segundo, ela é uma mulher de caráter. Ela cumpre o voto que fez ao Senhor Deus. O verso 22 diz: Ana, porém, não subiu e
disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para ficar lá para sempre. E aí o texto que nós lemos essa noite, versos 24 a 28, é o cumprimento disso. Ela cumpre o seu voto. Terceiro, meus amados irmãos, o fato de Ana ter entregue Samuel, ainda criança, por volta dos 3 anos, para que o sacerdote Eli se tornasse o responsável por ele, não elimina o amor de mãe dela. Não elimina o devido cuidado que ela teve com essa criança. Afinal, em seu voto, ela disse ao Senhor que o devolveria, que não permaneceria com aquela criança, mas ela pertenceria ao Senhor. E assim o pequeno Samuel cresceu no santuário do Senhor. E certamente ele foi grato a Deus pela mãe que ele teve. Concluindo, meus irmãos, Ana até então, ela carregava um fardo pesado da dor, da aflição, da negação, da humilhação pela sua concorrente Penina. Carregava a dor para ela da esterilidade. O que ela mais queria era ser mãe. E o Senhor deu-lhe não apenas um, mas 6 filhos no total. Samuel e mais 5. Não ficou só em Samuel. Lembra que o Senhor pediu Samuel? O Senhor enviou mais 5, 3 homens e 2 mulheres. Tudo que o Senhor pede de nós, irmãos, sempre visa a nossa edificação, o nosso crescimento. Enquanto em nossos dias muitas mulheres cometem conscientemente o pecado ou o grave pecado do aborto, nós temos mulheres piedosas como Ana, que tinha como maior sonho algo que muitas das vezes é simples, ser mãe. Era o sonho dela. Quantos de nós sonhamos com coisas tão simples, não é? Deus a ouviu. O Senhor a respondeu. O Senhor concedeu a ela a sua bênção. Segundo, meus irmãos, necessário é demorar-se em oração. Necessário é confiar e entender a vontade do Senhor, que é sempre o melhor para nós. Cumprir aquilo que é preceito do Senhor para a nossa vida, ainda que isso nos cause dor. Foi o que Ana fez. Era preceito de Deus para a vida dela devolver Samuel, cumprir o voto. Isso doeu? Claro que doeu, mas ela cumpriu. Ela tinha caráter. Ela amava o Senhor. Ela era obediente ao Senhor. Aprendemos tudo isso, irmãos, com essa mulher que foi mãe de um dos homens mais importantes na história de Israel. Aquele que ungiu o primeiro e o segundo rei de Israel. Foi Samuel quem ungiu a rei, tanto a Saul como o seu sucessor Davi. E eu queria finalizar, meus amados, lendo aí no capítulo 2, talvez na mesma página aí da Bíblia, capítulo 2, versos 18 a 21. Dizem assim, capítulo 2, 18 a 21. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe trazia uma túnica pequena e, de ano em ano, lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli, que era o sacerdote, abençoava a Elcana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que ela devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Verso 21, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O caráter admirável de Ana, meus irmãos, em cumprir um voto tão difícil, nos ensina que o nosso Deus sempre tem o melhor para nós. Todos os anos ela ia ver o filho Samuel e o presenteava com uma estola de linho ou as vestimentas de um sacerdote. O Senhor Deus abençoou ela com mais 5 filhos. Que o Senhor, meus irmãos, tenha misericórdia de nós. Que nós, enquanto povo, enquanto igreja do Senhor, possamos
aprender com estes exemplos piedosos e com o nosso exemplo e modelo infalível e superior, que é Jesus Cristo, a ter uma vida que glorifica a Deus. Amém? Amém. Vamos nos pôr de pé, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, guarda essa palavra no coração, no entendimento de cada um aqui, Senhor, do menor ao maior. Senhor, nos ajude a perseverarmos na oração. Nos ajude a derramar a nossa alma diante do Senhor. Nos ajude, meu Deus, a arrependermos dos nossos pecados diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a ser homens e mulheres com um verdadeiro caráter que glorifica o Teu nome. Nos ajuda a nos parecermos com Jesus Cristo em meio ao mundo, meu Deus, conturbado, aflito, sofrido. O mundo, Senhor, que busca cada vez mais se afastar de Ti e se afundar no lamaçal do pecado. Senhor, guarda o Teu povo, a Tua igreja em Ti. Nós pedimos, nós oramos e de já agradecemos a Ti, no maravilhoso nome de Jesus. Nos ajude a sermos perseverantes, como foi a Tua serva Ana. No nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém, Jesus.